Olá, eu sou a professora doutora Alessandra Neri e é com muito prazer que eu venho trabalhar com vocês esse módulo Metodologias Didáticas para a Aprendizagem. Módulo bastante importante para o crescimento, né, diante dessa longa estrada que nós temos aqui nesse mestrado. É muito importante que vocês façam a leitura de todos os textos que foram colocados na plataforma, assistem os vídeos lá e também que vocês façam todas as atividades no final de cada semana, para que você possa ser avaliado e no final desse módulo, né, ter a sua avaliação positiva. O aprendizagem dos estudantes pode estar ligado diretamente ao método de ensino adotado pelas escolas ou pelos professores, uma vez que o perfil de cada estudante é diferente. Nós temos uma sala com 32 alunos e nós podemos perceber que dessas 32 crianças, essas 32 cabecinhas, esses 32 mestrandos que estão participando da aula, são diferentes, têm bagagens diferentes, conhecimentos diferentes, culturas diferentes e até mesmo dificuldades diferentes, habilidades diferentes, competências diferentes. Sendo assim, é extremamente importante que o professor, ao planejar, pense em um método, ou seja, uma metodologia para alcançar cada um desses alunos, para que no findar de cada módulo, findar de cada aula, findar de cada semestre, nós possamos ter, né, o tão almejado contemplar, né, todos os nossos objetivos para cada aula. Então, uma vez que o perfil de cada estudante é diferente e pode exigir dinâmicas variadas em sala de aula, considerados métodos teóricos ligados à criação de currículos escolares e orientação de planos de aula, os métodos buscam trazer novas possibilidades para que os estudantes consigam aprender o conteúdo com mais facilidade. Então, para eu alcançar o meu objetivo, né, com cada um desses alunos, eu preciso planejar. E ao planejar, eu preciso ter metodologias didáticas diferentes para cada um desses alunos. É óbvio que isso é muito difícil, não é fácil. Mas eu posso estar trabalhando de diversas maneiras diferentes. Hoje nós temos as metodologias ativas que buscam trabalhar, né, atividades contínuas com esses alunos em sala de aula, fazendo com que ele participe mais da aula, que ele venha, que ele seja protagonista do seu próprio conhecimento. Sendo assim, ele vai atingir, né, o seu conhecimento com maior facilidade. Atualmente, os métodos mais comuns nas escolas brasileiras são, né, aqueles bem conhecidos, o Waldorf, né, o Montessoriano, o construtivista, né, o freiriano e principalmente o tradicional que vem aí, né, ainda com alguma força com alguns professores, aqueles professores que falam que o método tradicional ele é insubstituível, mas não é bem assim. Nós sabemos que como, né, houve um avanço na educação, houve um avanço, né, no mundo, principalmente pós-pandemia, também temos que repensar as nossas metodologias e não ficar só nas metodologias tradicionais, como era na época em que nós mesmos estudávamos. Todas essas metodologias são consideradas procedimentos didáticos, compostos por etapas que visam alcançar determinados objetivos e podem ser orientados por questionamentos básicos e serem feitos pelos docentes e pelas instituições de ensino. Tanto os nossos professores quanto as instituições de ensino, elas podem estar estudando quais são as melhores metodologias para serem trabalhadas na escola, na sala de aula ou com um determinado estudante. O que eu quero ensinar? O que essa instituição de ensino quer ensinar? Né? Quais são os valores que devem ser apresentados na instituição de ensino? Quais são os valores que devem ser apresentados por esse professor? Quais são esses valores? Quais são os conteúdos que devem ser apresentados para os meus alunos diante das habilidades e competências e dificuldades apresentadas com cada um deles? Este é o melhor caminho para trabalhar esse conteúdo com esses estudantes, planejando, buscando metodologias que possam estar realmente, de fato, alcançando esse ensino-aprendizado. Cada unidade escolar tem um método de ensino, ou até mesmo mais de um, dependendo das dificuldades encontradas nesses alunos. Faz-se necessário esclarecer o projeto político-pedagógico, né, o PPP das escolas, que não devem ser engavetados, né, todos os anos nós iniciamos com o PPP, né, nós montamos, né, nós
colocamos ali os nossos objetivos, né, tudo aquilo que almejamos para o decorrer do ano, e esse PPP ele não deve ficar em uma gaveta na sala do diretor, ele deve ser sim, né, trabalhado no decorrer de todos os anos e, se necessário for, fazer as correções de rotas necessárias, porque o ensino ele não é engessado, o ensino ele tem, né, as suas necessidades de estar fazendo as correções de rota no decorrer do ano. Vale lembrar que cada estudante se comporta de uma forma individual e particular ao receber este método. O método de ensino pode influenciar positivamente ou negativamente. Então, eu preciso analisar como esse método está sendo recebido pelos meus alunos, pelos meus estudantes da nossa sala de aula. Na aprendizagem, sendo necessário acompanhar cada estudante e suas especificidades, principalmente para os nossos alunos que têm muitas dificuldades de ensino, que são os nossos alunos que precisam de um ensino-aprendizado especial. O método de ensino Waldorf torna as pessoas mais humanizadas e mais conscientes do seu papel social com maior consciência coletiva. A unidade escolar atua apenas na educação infantil, não inclui matérias fixas do currículo do estudante e visa incentivar os estudantes a vencer a seus próprios limites, né? Também contemplado ali nas metodologias ativas. Com uma abordagem similar, o método mensoriano apresenta materiais em salas de aula, que estimulam a aprendizagem mais o ritmo, a escolha do tema a ser aprendido, dependendo do estudante. Há, no entanto, modelos obrigatórios para o avanço da turma, né, com a outra, ou seja, se eu tenho duas turmas, né, então há modelos diferentes para ser trabalhado com essas duas turmas. O método freudiano surgiu na pedagogia de Paulo Freire, que tanto nós conhecemos aqui no Brasil, e tem reconhecimento internacional. A linha acredita que a conscientização do estudante é o maior objetivo da educação e, por isso, desenvolve as atividades em sala de aula que estimulam o pensamento crítico. Neste caso, o conteúdo ensinado não deve ser considerado verdadeiramente absoluto ao docente, embora ensine também, aprenda com seus próprios alunos. Então, todo mundo sabe que enquanto ensinamos, muito aprendemos. Então, né, essa teoria, essa fala, né, esse ensinamento, ele é muito válido, porque quanto mais ensinamos, melhor aprendemos. Isso vale até em sala de aula, para nós trabalharmos a metodologia ali dos nossos alunos, que acaba que um ensina o outro, né, aquele com menor dificuldade, ensina com maior dificuldade, né, tão chamado ali pelos professores, tão utilizado por alguns professores em algumas escolas. Então, no caso da linha construtivista, a elaboração das hipóteses e a resolução dos problemas estão com base nas metodologias. É dada a ênfase à aquisição dos conhecimentos que não são transmitidos apenas pelos professores, como forma de tornar o aluno um ser autônomo, um ser protagonista. Ele vai em busca do seu próprio conhecimento, com toda a bagagem que ele tem, tornando esse conhecimento um conhecimento mais possível, né? Um conhecimento mais saudável, um conhecimento de forma que ele possa ter um sabor maior ao aprender. Na teoria das inteligências múltiplas, desenvolvida por Waldorf Gardner, em 1985, tem uma função de repensar o conceito da inteligência como sendo uma capacidade geral e única. Essa teoria sugere que existem capacidades independentes entre si, como a inteligência linguística, a inteligência musical, a inteligência lógica, matemática, a espacial, a sinestésica, ou diferem das habilidades sinestésicas citadas anteriormente, impessoal e intrapessoal. Então, são as capacidades, as habilidades que o aluno tem. E eu preciso estar buscando essas habilidades, essas capacidades, para que eu possa estar buscando ali metodologias novas para trabalhar e até que o aluno aprenda de fato. Dessa maneira,
um estudante pode ter menos aptidão lógica matemática e maior habilidade, né, na visão espacial, ou vice-versa. O que podemos pensar, outra forma, é que pode ser ótimo no que diz respeito à liderança de sala de aula. Alguns alunos é nato dele, né? Ele já nasce líder, mas não tem habilidades linguísticas tão bem quanto as outras habilidades que eles têm, né? Então, eu preciso repensar as minhas metodologias para cada um desses alunos. Da mesma forma, as disciplinas ministradas em sala de aula demandam mais ou menos a cada uma dessas habilidades e, né, no caso, né, portanto, dificilmente o mesmo estudante terá um ótimo rendimento em todas as disciplinas apresentadas. Então, antes nós cobrávamos que os alunos tivessem um bom rendimento em todas as disciplinas, em todos os modos, né, em tudo que era ofertado aí. Hoje nós temos consciência de que os nossos alunos têm múltiplas habilidades. Então, pode ser que ele saia melhor em algumas atividades e em outras não. No entanto, é necessário rever, né, constantemente as metodologias didáticas utilizadas, orientando e com vistas a superar a reprodução da valorização da produção crítica e criativa do saber. Então, a metodologia didática, né, a metodologia de ensino, etimologicamente considerada sua origem grega, né, a palavra metodologia advém da palavra métodos, que significa meta ou objetivo. E odos, caminho, intermediação. Então, nós temos um caminho para buscar esse ensino-aprendizado para os nossos alunos, sendo ela o caminho para se atingir esse objetivo. Por sua vez, logia, né, que quer dizer conhecimento, estudo. Assim, metodologia significa o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, tendo em vista o alcance de uma meta, de um objetivo ou uma finalidade. Partindo dessa formulação de pensamentos, a metodologia de ensino seria, então, o estudo das diferenças, trajetórias planejadas e vivenciadas pelo professor para direcionar o processo de ensino-aprendizagem na função de certos objetivos ou fins educativos. Essa conceituação genérica e abstrata poderá esclarecer ou não dizer nada para que o meu aluno chegue ao conhecimento. Nela cabe a prática de qualquer educador, seja ele conservador, aqueles tradicionistas, seja ele fascista, humanista, progressista, servindo, enfim, para todos, como se todas as concepções e práticas metodológicas fossem semelhantes e importante direcioná-las. Educar é, portanto, incentivar a curiosidade e a admiração que leva à descoberta de um novo. A problematização de um mundo, da matéria-prima, dos processos educacionais, sejam quais forem os conteúdos de abordagem, necessita de construção de somente novas metodologias, mas de metodologias que se identifiquem sobre novas sensibilidades, as quais podem ser compreendidas por meio de cultura mediática. As reflexões sobre a contribuição da mídia no processo de ensino-aprendizagem não devem ser restringidas somente ao uso de algumas tecnologias. Entretanto, a todas possíveis, principalmente as mais utilizadas pelos próprios estudantes em sala de aula. Como nós sabemos, né, os nossos alunos não conseguem ficar longe dos celulares, né, dos seus notebooks, dos seus Chromebooks. Então, nós precisamos buscar metodologias que façam com que eles participem melhor com todos os instrumentos, com todo o mundo que eles têm diversificado nas suas mãos e que eles têm prazer de utilizá-los. Então, nós precisamos manter esse prazer, né, e fazer com que esse prazer torne também aprendizado. As reflexões sobre essas contribuições, nesse sentido, é que temos em vista o sistema educacional brasileiro. É a percepção da necessidade de mudança dessas metodologias qualitativas, pois na sociedade contemporânea há um decomposto entre o conteúdo dado em sala de aula
e o contexto no qual o estudante está inserido. Os conteúdos transmitidos estão desvinculados dessa prática pedagógica, separados da realidade em qual esses nossos estudantes estão inseridos. E também nós, professores, né, que nós tivemos que reviver, nós tivemos que reestruturar, nós tivemos que, né, buscar novos conhecimentos para que nós também, né, entrássemos nessa nova era que foi pós-pandemia. Na maior parte das vezes, não faz a inter-relação dos fatos históricos refletidos em sala de aula com os acontecimentos atuais. Hoje, a complexidade do mundo, existe um corpo de conhecimento diversificado, levando a percepção da educação como oriunda de uma demanda de íntegra de conhecimentos tradicionais, conhecimentos emergentes, mediados por novas linguagens, construtoras de uma relação de dois saberes, né? Para que nós possamos entender melhor, a educação infantil, o estudante da educação infantil vive um momento único, né? Então, ela é bastante diversificada das educações posteriores. A interação com as pessoas e o mundo, o saber, atribui o significado para suas experiências e os fatos que o cercam. Então, aquele mundo que o aluno está inserido, ele precisa ser melhor apresentado, melhor utilizado, melhor estudado e melhor vivido para que os meus alunos tenham um bom resultado. Esse processo de experiência faz com que os estudantes vivenciem momentos e que predominam esse sonho, essa fantasia, essa efetividade, as brincadeiras e as manifestações do caráter subjetivo. Por tais razões, as instituições de educação infantil são indispensáveis por serem espaços educativos para a construção do eu e o mundo, eu e o saber, eu e o conhecimento. Isso é utilizado de diferentes estratégias que proporcionam a autonomia, o protagonismo, por meio do trabalho pedagógico que orienta esses estudantes a buscar as suas próprias escolhas. Há professores que vivem e resistem a essas mudanças e enfatizam o cuidar centralizado nas ações do professor, não possibilitando o processo de ensino-aprendizagem contextualizado junto com o lúdico. A preocupação com a organização deve ser constante em relação aos espaços e os recursos necessários para que o ambiente estimule a harmonia, convide o estudante para interagir por meio de brincar, ao mesmo tempo garanta que sinta que faz parte desse espaço, pois o ambiente do aprendizado influencia as condutas desses estudantes e no desenvolvimento desses mesmos. Compreenda a dinâmica da sala de aula e a sua organização quanto o professor utiliza esses campos pedagógicos, esses momentos pedagógicos. Na maioria dos autores que se dedicam a assunto como Pierre Lévy, José Manuel Maron, Marcos T. Mozart, eles aparecem como uma nova experiência para a socialização do conhecimento, conseguindo ali a sucessão onde a escola tradicional teria falhado, ou seja, a escola tradicional não tem mais o seu legado nesse momento, e a internet, em especial, seria capaz de construir para a construção de uma civilização diferenciada. Uma civilização que abrigaria uma comunicação inteligente com a possibilidade de intercambiar saberes, capazes de se adaptarem às necessidades e aos projetos de vida desses mesmos indivíduos, sendo necessário filtrar e selecionar, protegendo as vantagens de dados iniciais, não deixando, de fato, que os nossos alunos tenham o conhecimento ali, partindo daquele conhecimento que eles trazem, de todas as bagagens que eles trazem. Esses dados não ultrapassam, assim, as barreiras de acumulação. São incapazes de serem transformados em conhecimento se não trabalhados com metodologias adequadas para cada um dos nossos alunos diante das suas dificuldades e das suas habilidades. Lembramos que a informação é fragmentada, estanque,
unilateral, né? Enquanto conhecimento é estabelecido por um sujeito cognoscente que seleciona, elimina o que não é importante para ele, articula, estrutura, reestrutura, analisa, critica, transforma o dado em mediação para experimentar o novo e, assim, o conhecimento. No ensino fundamental, de primeira fase, segunda fase, em algumas escolas das redes, né, estaduais de educação, a carência da infraestrutura é nata. É tão presente que o uso de novas tecnologias é ainda uma realidade difícil de operacionalização. Esta inviabilidade começa com dificuldades de compra de um número suficiente de equipamentos, né, que possam contemplar essa demanda tão importante. Das dificuldades de manipulação e reposição desses equipamentos, há também a falta de professores preparados adequadamente para usar esse arsenal em sala de aula. Por outro lado, essa carência se reflete ainda em outros elementos que compõem a relação do ensino-aprendizagem. O estudante que ainda nem domina o conteúdo tradicional em sala de aula, como a leitura, escrita, numeração, tem que lidar também com a tecnologia, exigida pelo domínio de 3 estruturas básicas, né? Entretanto, traz a possibilidade dessas mudanças, né, qualitativos do processo da aprendizagem, pois o torna mais interessante e com significado, né? Com as nossas aí, o ensino tão importante que é o ensino com significado para os nossos alunos. Tornando incentivo o ato de estudar, de aprender, pesquisar e pensar extremamente importante. Ela pode também incrementar e transformar certas capacidades cognitivas da memória e imaginação ao cálculo e ao raciocínio, assim como Levi nos deixa. No entanto, tudo isso só poderá ser concretizado nas novas tecnologias forem vistas não como essencial, mas como elemento para atingir o primeiro estágio da excelência. Então, nós precisamos entender que é um ponto de partida binômio entre estudante, professor, professor e estudante, porque só vale a pena ser educado dentro de um contexto comunicacional participativo. Ambos precisam estar direcionados, precisam estar caminhando juntos com o mesmo objetivo, interativo, vivencial. Só aprendemos profundamente dentro desse contexto. Para Morin, a educação, mesmo quando é voltada para as tecnologias de ponta, não acompanha as novas sensibilidades que materializam as demandas culturais claramente percebidas no contexto em que os meios de comunicação de massa divulgam. Então, nós precisamos fazer com que esses caminhos sejam unificados, que eles possam estar buscando o mesmo objetivo. Eu não posso trazer todo um arsenal tecnológico e simplesmente não ter nenhuma metodologia para se trabalhar com esse material. Eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma forma, eu preciso ter todos os métodos didáticos e técnicas para trazer todo esse material para o ensino-aprendizado e não deixar ele aí sem contexto, sem nexo e muito menos sem nenhum valor qualitativo dentro do ensino-aprendizagem. E lembrar que para realizar a mídia que queremos na escola e que precisamos, faz-se necessário estar com os pés bem cravados no chão. Buscar se informar e formar, tornando esse meio eficiente para se construir a cidadania desses nossos alunos, que tanto almejamos. Acreditamos que existem caminhos alternativos, mas eles não são fáceis de serem percorridos. Cabe, assim, a nós, professores, como cidadãos e profissionais comprometidos com o desenvolvimento social destes e burlar todas essas dificuldades, né? Tentar ultrapassá-las, tentar mediar toda essa dificuldade que o aluno tem para que ele possa chegar nas metas tão almejadas por nós. Nesse sentido, as ações devem ser feitas desde já para o futuro do cidadão ao milênio que se inicia.
Bom, vamos continuar. No ensino médio, na atualidade, faz necessário incluir a prática das mídias para mediarem essa ação educativa nas nossas metodologias. Professores do ensino médio apontam a necessidade de encontrar espaço de atuação com os recursos midiáticos na aprendizagem. Existem inúmeros métodos que podem se encaixar, né? Essa nova tecnologia, essas inúmeras tecnologias que existem hoje nos nossos planejamentos, sendo a mídia uma fonte de ampliação de experiência humana, mediante a compreensão de ter todo mundo e nós mesmos. Para trilhar os caminhos que unem as práticas educativas e as mídias, faz necessário, então, intercalar os saberes diversos, combinando conhecimento tecnológico cognitivo, dando sentido aos estudantes da atualidade, que é a nossa ensino-aprendizagem com sentido, né? A utilização das práticas imediáticas das salas de aula vem ganhando cada vez mais a importância no campo educacional, facilitando assim a aprendizagem nesse sentido. A educação vem passando por mudanças estruturais e funcionais frente a essas novas tecnologias. O desenvolvimento da prática escolar e o professor deve agir considerando toda essa bagagem, todo esse conhecimento que os alunos chegam até o ensino médio. E a partir desses conhecimentos, construir uma situação de ensino, né, proposto para desencadear nesse estudante o processo cognitivo que envolva os conteúdos escolhidos, de modo a provocar o aprendizado que façam sentido na realidade para os nossos alunos. A realidade na qual se, enquanto inseridos, as lacunas da aprendizagem podem ser sanadas, pois levando em conta todos os elementos, tornando fundamentais para reverter esse fracasso escolar e também as evasões. Porque assim o aluno vai ter sabor em aprender, ele vai ter significado nessa aprendizagem. Então, ele não vai deixar ali aquilo que está sendo prazeroso para ele e buscar umas novas realidades. A coleta dos demais dados das escolas para sua análise são fundamentais. E os resultados a serem identificados precisam ser relevantes e dialogam com as questões mais estruturais que as compõem nas relações humanas, pensando em educação integral do estudante. Bom, educação integral não é aquela educação em tempo integral, não. A educação que ensina o serem por um todo, né? E na ABNCC, ela traz essas informações sobre desse novo, né? De estarmos tornando o aluno, né, dentro da educação integral. Esse estudante fazendo parte de um todo na sua vida, buscando esse ensinamento não só para o ensino acadêmico, mas para toda a vida, né? Então, na BNCC, vocês podem encontrar informações precisas que falam em relação a esse processo de educação integral para os nossos estudantes na atualidade. Bom, já no ensino superior, né, os estudantes universitários, na sua maioria, são adolescentes, né? Eles têm aí entre 18, 20, né, até 25 anos. Apesar de, na atualidade, nós temos bastante alunos, né, com mais de 40 anos voltando para as universidades, o que é muito válido, né? Porque essas pessoas, elas estão buscando novos saberes, buscando novas métodos, né? Buscando novas vidas. Então, sendo assim, é extremamente importante buscar metodologias também que vá de encontro a esse novo, né? Eu tenho alunos que são adolescentes e tenho alunos já com uma bagagem enorme de vida, com muitos conhecimentos que podem ser até utilizados, né, para que todos ali na sala de aula seja proveitoso para todos eles, né, e até mesmo para nós enquanto professores. Entretanto, na fase adulta, né, é importante que possam trabalhar em grupo, contribuindo assim com o seu próprio conhecimento e aprendizagem, com toda a bagagem que eles têm. Desenvolver ideias próprias e construir um método pessoal para estudar. Por isso, eles necessitam de desafios, mais do que ficar ouvindo e assistindo, pois possivelmente precisam agir no seu aprendizado, no seu desenvolvimento profissional. Requer filosofia educacional específicas, metodologias que correspondem à sua peculiaridade para potencializar o aprendizado e valorizar o conhecimento prévio de cada um desses alunos que estão lá em sala de aula. O estudante é o sujeito central desse processo de ensino-aprendizagem. Então,
todo o ensino, todas as metodologias vão estar voltadas para que ele seja protagonista do seu próprio conhecimento, fazendo com que o professor seja somente ali um apoiador, seja somente uma pessoa que está ali para que o aluno possa confiar e buscar um pouquinho mais, mas não que ele seja dono de todo o conhecimento, até mesmo porque nós não somos, né? Nós estamos também aí aprendendo muito mais com vocês do que enquanto professores, do que os alunos conosco. Isso aí Paulo Freire deixou bem claro, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. As mudanças na sociedade e o avanço tecnológico trouxeram uma tona novos paradigmas para esse processo de ensino-aprendizagem. Então, esses novos paradigmas que nós temos agora, no século XXI, eles devem ser repensados, as metodologias devem ser repensadas, porque são com elas, né, que nós vamos fazer com que tenhamos, né, uma sala de aula adequada, um ensino-aprendizagem adequado, metodologias adequadas. A adoção de metodologias ativas no ensino superior vem de encontro a uma necessidade do mercado de trabalho, que precisa ampliar, né, a capacidade, a qualidade dos estudantes e do ensino de vida atual. Totalmente, né, na geração atual, altamente conectada e dispositivos digitalmente, nessa nova era digital, né, eles têm muito conhecimento. E, né, diante desses conhecimentos, eles podem doar muito mais. Mas esse ensino, a aprendizagem tem que partir com eles mesmos tendo o prazer de estudar. A tecnologia proporciona esse prazer e a integração de todos os espaços e os tempos. O processo de ensino-aprendizagem acontece numa profunda interligação simbiótica, né, entre os chamados mundo físico e o mundo digital destes alunos. Os muros da universidade são quebrados e o espaço do conhecimento entendem-se uma sala de aula ampliada que se mescla em hibridiza, né, constantemente. Esse é o pensamento de Morin em 2015. E ele é extremamente, os muros eles precisam ser ali, realmente ultrapassados. Né? Os nossos conhecimentos, eles não partem só do ensino básico, né, da base como curricular, ele vai além. Por isso que se chama uma educação integral. Bom, então eu gostaria que vocês assistissem os próximos vídeos e nesse nós vamos ficar por aqui. Espero que tenha sido prazeroso para vocês, né? Conhecer um pouquinho mais sobre as metodologias, o porquê da necessidade de se ter essas tão sonhadas metodologias que alcançam o ensino-aprendizagem de cada um dos nossos alunos. Beijos e até o próximo vídeo.